Bom, agora vamos ver limites infinitos, tá? Veja, é diferente de limites no infinito. Limites no infinito a gente vai ver daqui a alguns vídeos. Agora nós vamos falar de limites infinitos, tá? Então, o que seriam limites infinitos? Vamos ver um exemplo. Então, vamos estimar o valor do limite da função 1 sobre x² quando x tende a zero. Veja que em x igual a zero eu tenho um problema, que eu vou ter uma divisão por zero, eu tenho uma indeterminação. Tá? Então vamos calcular o limite usando aquela intuição que a gente estava fazendo. Então eu tenho uma tabela aí. Então, como eu tenho x², é o mesmo valor, né, de menos 1 em 1, menos meio em meio e assim por diante. Então veja o seguinte, conforme eu vou diminuindo o meu valor de x, que eu vou aproximando de zero, o valor da minha função cresce e cada vez mais rápido, cresce muito. Então, para valores pequenos para valores pequenos de x eu tenho valores grandes da minha função. Olha o gráfico dela como que é. Então, conforme eu vou me aproximando de x igual a zero, ou do eixo y, o que acontece? Meus valores se tornam muito grandes, tá? Então, veja, eu não tenho um limite para essa função. Conforme eu vou chegando cada vez mais próximo de zero, tá? Ou se preferir de módulo de zero, porque eu posso chegar de zero pelos negativos e pelos positivos, o valor da minha função vai ser cada vez maior, tá? Então, o que acontece? Para indicar isso, que os valores da função vão ser muito grandes, a gente fala que o limite da função é igual ao infinito. Né? Nesse caso, poderia ser menos infinito também. Tá bom? Então, vamos escrever a definição disso, do que a gente acabou de ver. Então, seja uma função f de x definida em ambos os lados de um ponto A do domínio, exceto possivelmente em A. Então, eu tenho que o limite de f de x com x tendendo a A vai ser infinito, ou, em algum caso, o limite de f de x tendendo a A igual a menos infinito. Tá? Então, veja bem, antes a gente tinha calculado o limite num ponto qualquer e tinha obtido o valor, e a gente viu o quê? Que o limite só existe se os limites laterais são iguais. Eu posso fazer a mesma coisa nessa questão dos limites infinitos. Eu tenho limites laterais e que esses limites laterais podem ser infinitos. Então veja aí a primeira função. Conforme eu me aproximo de A pelos negativos, a minha função explode para infinito. Então o que eu tenho? O meu limite de f de x para x tendendo a pelos negativos é igual a infinito. A minha segunda função, o que está acontecendo? Eu aproximo de A pelos positivos e a minha função vai para infinito. Então eu tenho o limite de f de x com x tendendo a pelos positivos é igual a infinito. Positivo. A 3 acontece ao contrário. Eu tenho x tendendo a pelos negativos e a minha função vai para menos infinito. Tá bom? E a quarta função, eu tenho que o x tendendo a pelos positivos também vai para menos infinito. Tá bom? Veja que cada uma dessas funções tem um comportamento diferente. Ela tem uma curva completamente arbitrária, mas elas têm uma questão em comum, o que conforme ela se aproxima da minha reta x igual a A, elas vão para infinito ou menos infinito. Tá? A gente tem um nome para essa reta x igual a A, que é nossa assíntota vertical. Tá bom? Então, a reta x igual a é chamada de assíntota vertical da curva y igual a f de x se pelo menos uma das seguintes condições for satisfeita. O limite de f de x
com x tendendo a igual ao infinito, ou menos infinito. Eu tenho o limite de f de x com x tendendo a pelos positivos, infinito ou menos infinito, e o limite de f de x com x tendendo a pelos negativos, também aí infinito ou menos infinito. Então, qualquer uma dessas 6 condições, se uma dessas 6 condições for verdade, eu tenho a minha assíntota vertical. Mais para frente a gente vai ver que existe assíntota horizontal também, assíntota oblíqua até. Tá bom? Então, era isso. Gravem bem, estudem bem essa parte de assíntota vertical, porque quando a gente for fazer em derivada o esboço dos gráficos, as assíntotas vão ser importantes. Tá bom? Então, até a próxima.